Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cripto TV. E para mais um noticiário Cripto TV, vamos falar do basicão. Paulo Guedes diz que Bitcoin não é uma criptomoeda. O novo governo querendo aumentar ainda mais os impostos sobre criptoativos. E vamos finalizar com uma notícia que deu uma discussão super interessante lá no Discord, do cara que ficou 10 anos segurando os bitcoins que ele tinha, porque ele estava preso nesse momento, e quando ele voltou, foi fazer uso, fez mau uso, obviamente, e foi novamente preso por conta de rastreamentos. Bom, vamos falar de todos eles. Antes de mais nada, eu gostaria que você avaliasse, se inscrever no canal, deixar um like, é muito importante. A gente discute as notícias que serão trazidas aqui no Noticiário Cripto TV, lá no canal do Discord. Eu vou deixar um link na descrição para você poder participar. E lá tem inúmeras outras discussões, as quais eu recomendo que você participe. Coisas até mais fechadas mesmo, fica interessante, fica mais fácil de trazer por lá, portanto, acesse o link do Discord na descrição. Mas vamos ao que importa. Essa notícia saiu, deu o que falar, eu fiz uma postagem no Twitter sobre ela também, deu um ótimo engajamento, porque é uma baita de uma discussão, divide opiniões. Vamos lá, o Paulo Guedes diz que Bitcoin está longe de ser uma moeda. Guedes afirmou que, apesar de o Bitcoin ter potencial de ser uma reserva de valor, ele ainda enfrenta desafios para se estabelecer como meio de pagamento universalmente aceito e unidade de conta. Ok, vamos à discussão. O Bitcoin, ele foi criado para ser uma moeda. Ele não foi criado para ser o ouro digital que ele tende a ser hoje em dia. Por que que eu falo isso? É da minha cabeça? É claro que não. Leia o white paper do Bitcoin. Lá está escrito o quê? Peer-to-peer Electronic Cash System. Ele fala que é um sistema de cash, de dinheiro, e não um sistema de reserva de valor. A intenção pela qual ele foi criada por Satoshi foi realmente ser um meio de troca entre pessoas. E fato, hoje a gente não tem tanto esse uso como moeda. Já temos iniciativas maravilhosas, como por exemplo, do Ricardo lá em Rolante, no Rio Grande do Sul, que já está fazendo com que a cidade rode à base de uma economia circular em Bitcoin, o que é uma maravilha, tá? É isso que a gente precisa para ter adoção e que de fato o Bitcoin seja universalmente aceito e eventualmente cheguemos na hiperbitcoinização e coisas do tipo. Mas vamos lá, vamos trazer um pouco mais do que foi falado. O Paulo Guedes ele questionou se o Bitcoin poderia verdadeiramente ser considerado a moeda do futuro, dada a sua dificuldade em ser usado para transações diárias, como por exemplo comprar um sanduíche no McDonald's. Eu discordo dele, na verdade eu discordo dele em todas as falas, né? Mas eu vou tentar explicar de pontos de vista diferentes, porque foi o que aconteceu na discussão lá no Twitter. Eu acho que sim, Bitcoin ele é a moeda do futuro, principalmente se a gente avaliar o vídeo que o Fernando Urich fez agora em abril de 2024 sobre a possibilidade do governo dos Estados Unidos falir. Não que ele vá falir, mas avaliando que a maior economia do mundo tem uma quantidade impagável de dívida, é de se imaginar que quando for feita a migração para um novo padrão monetário ou para uma nova moeda que seja, assim como o Ray Dalio falou no último vídeo dele acerca de como passam, né, essa parte, como esses ciclos da economia funcionam, eu acho que faz muito sentido a economia tender a migrar para o Bitcoin, tendo em vista o que ele tem mostrado para a gente hoje, em vez de migrar para uma outra moeda fiduciária, visto que todas elas apresentam o mesmo problema. Então eu discordo quando o Paulo Guedes fala, né, que ele não sabe se o Bitcoin será a moeda do futuro. Eu sou propenso a acreditar que sim, será. É o que faz mais sentido para mim. E aí ele fala da dificuldade de você usar ele em transações diárias, como por exemplo comprar um sanduíche no McDonald's. E aqui entra dois quesitos. Sim, é difícil porque as pessoas não aceitam, fato. Segundo ponto, você não consegue fazer isso com transações on-chain. Você tem que usar, por exemplo, o Lightning Network para fazer isso, porque as taxas são bem mais baixas. Terceiro ponto, isso vai acontecer a partir do momento que as pessoas simplesmente usarem o Bitcoin
para fazer essas transações. É uma questão muito simples de você se colocar na posição de aceitar, receber ou pagar dessa forma, para que essa economia circular vá acontecendo, vá criando, vá aumentando. Simples, é coisa bem fácil de você entender. Então, assim, eu acho que existe, e foi isso que eu trouxe no Twitter, que gerou a discussão, não é um receio, mas existe sei lá, uma resistência por parte dos próprios usuários do Bitcoin, aquele pessoal que fala do hold eterno, em fazer com que isso aconteça. É engraçado, é até incongruente se você for pensar. Essas pessoas falam em hiperbitcoinização, mas elas nunca terão hiperbitcoinização se elas não usarem o Bitcoin para que ele se torne uma moeda, de fato, uma forma de você trocar valores por bens e serviços, etc. Não vai existir um mundo aonde no futuro, eventualmente, só vai ter Bitcoin. Não existe isso. Hoje a gente já tem mais de 200.000 criptomoedas aí, só criptomoedas. Ainda tem as moedas fiduciárias que nunca vão deixar de existir. Então, assim, o Bitcoin ainda não vai se tornar um padrão se as pessoas não o utilizarem para fazer trocas voluntárias. Ponto final, tá? Continuando aqui, ele fala que ele pode ser considerado uma reserva de valor, embora sua utilidade como meio de pagamento seja limitada. Beleza, o Bitcoin, ele talvez não seja a melhor forma para você usar como meio de pagamento, mas já é um processo. É interessante se você for usá-lo. E talvez, se você não quiser usar Bitcoin, por que que você não usa, sei lá, Monero ou o USDT numa rede que seja barata? É muito melhor porque você pelo menos sai da moeda fiduciária. Você permite com que gire uma economia sem que ela passe por contas com CPF, CNPJ e gere todos aqueles outros problemas, né, que a gente fala um pouco não tão abertamente, né? Mas é muito melhor, seria muito melhor que fosse dessa forma. E hoje o Bitcoin, sim, ele é mais uma reserva de valor do que uma moeda circulante, assim, né, para a gente usar e tal. Mas, pelo que eu falei, como eu trouxe, a argumentação do white paper não foi para isso que ele foi criado. Beleza, tá? Eu aceito. É uma boa de uma discussão. São coisas a serem avaliadas. Eu não marquei mais nada aqui porque ele traz outros aspectos muito bons, mas eu não quero deixar essa conversa aqui, o noticiário, muito grande. Eu estou avaliando até em fazer essa discussão depois no Discord. Canal de áudio lá, a gente senta e conversa. É interessante. Próximo ponto que eu queria trazer também essa notícia saiu agora 1º de abril, não era de sacanagem, é uma notícia verdadeira, aonde ele traz a tese que o governo atual anuncia querer aumentar para 22,5 os impostos para todos os usuários de Bitcoin no Brasil. Assim como no caso da nova lei das offshores, que já aumentou para 15% o imposto para as criptomoedas que estão no exterior, isso inclui carteiras, wallets, a intenção deles é aumentar ainda mais esse imposto. A questão é se esse imposto aumentaria para todo mundo que tem, tanto no Brasil quanto no exterior, ou só quem está no exterior, visto que já teve uma lei agora, no final de 23, que lançou, né, essa questão de você ter que pagar imposto no que estava fora. Antes você tinha um limite de isenção, etc. Então, assim, a gente está vendo que o governo ele quer aumentar a arrecadação de impostos. E eu não falo só acerca de criptomoedas, é acerca de tudo. E, obviamente, que o indivíduo livre ele quer se proteger, né? Eu diria, dessa cobrança de imposto. E aí que vem o grande problema. Como que você vai fazer essa proteção? Foi mais uma discussão lá no Discord. A gente tem uma área fechada, obviamente, para os alunos do meu curso, Método PAC. E por ser uma temática muito mais complexa, eu diria, a gente precisa fazer isso num grupo fechado. Não tem como, infelizmente. Mas nessa discussão foi falado exatamente isso. É uma dificuldade enorme de você conseguir é, sei lá, está de acordo com essa regulamentação que, além de ser chata, burocrática, difícil, complexa, ela muda toda hora. E além dela mudar toda hora, toda hora que ela muda, ela vem tomando algo seu por meio da cobrança de impostos. Ele toma algo seu por meio de, sei lá, ou possibilidades de multas ou
tempo que seja de você ter que retificar isso, ter que fazer uma nova declaração, etc. É muito problemático, isso que gera uma grande discussão acerca do que você de fato deve fazer. Eu acho que você tem que fazer o certo, né, faz o que você faz você dormir bem. Mas, com essa nova regra, né, proposta pelo governo, a intenção é aumentar para 22,5, como eu falei, está em 15% que está fora do país, e existe uma tabela diferente para o que está no Brasil. Eles querem aumentar para 22,5 o imposto para todas as criptomoedas no Brasil, que passaram a ser considerados uma representação de aplicação financeira. É, assim, muito complicado. Eles trazem a ideia de que isso vai dificultar a sonegação de impostos. Eu já penso o contrário. Não é de hoje e não é só com criptomoedas que isso existe. O brasileiro ele se sente roubado e por isso ele usa de meios que, legais ou não, não estou entrando nesse mérito, ele usa de meios para que ele possa ter mais dinheiro no fim do mês, visto que ele já paga imposto em tudo que ele compra praticamente. Só a gasolina é metade, por exemplo, né? Então, assim, é complicado, algo a ser discutido. Indo agora para a última notícia que eu queria falar, também foi uma baita discussão lá no grupo fechado, lá no canal do Discord, porque isso aqui mostra algumas falhas de segurança. Primeira coisa, eu não sou favorável ao meliante, tá? Ao cara aqui que estava praticando um crime. A gente entra na discussão, né, se tráfico de drogas é ou não crime sem vítima. Não sei, por favor, coloque nos comentários. Mas não sou favorável a ele. Estou analisando apenas o aspecto da privacidade e do bom uso de criptoativos. O pessoal fala, né, que não é só usar Bitcoin. Cara, não é só usar Bitcoin, você tem que saber usar Bitcoin. E aqui mostra isso. O cara ficou 10 anos preso porque ele estava traficando drogas no Silk Road. Antigamente era aquele mercado que tinha na Darknet, na Dark Web, e o pessoal vendia e tudo mais, e eles prenderam, né, erroneamente o Ross Ulbricht, que era o criador do Silk Road, enfim. E o cara tá preso até hoje. Mas esse cara aqui, dessa situação específica, ele foi preso e ficou 10 anos com o Bitcoin dele guardadinho, bonitinho. Quando ele saiu da prisão, ele pegou esse Bitcoin que ele tinha, na verdade ele tinha outras criptomoedas, começou a fazer algumas movimentações, etc. E, enfim, a polícia, ela viu o que estava acontecendo. Eu não sei se eles acompanharam ele, né, depois que ele saiu, ou se eles estavam de olho, não sei o que que era. Mas eles confiscaram diversas criptomoedas que estavam na Coinbase do cara. Então, tipo assim, eles apreenderam o celular do cara. Depois de apreendido, eles vasculharam o celular, viram que tinha o aplicativo da Coinbase, entraram no aplicativo, viram que tinha um monte de dinheiro em criptomoedas e foram apreendendo. Também tem alguns outros detalhes aqui que eles trazem, eh, que era? As autoridades elas podem rastrear que o dinheiro usado para comprar um condomínio, ele comprou, ele tinha um imóvel grande, foi obtido de forma fraudulenta pelo cara operando na Silk Road. Então eles colocaram isso como uma questão de lavagem de dinheiro. Isso aqui mostra algumas coisas que eu trago, né, para o pessoal lá do Método PAC e que é importante a gente falar aqui. Primeira coisa, você, na maioria das vezes, não tem muita noção de privacidade com criptoativos, com Bitcoin principalmente, que é uma coisa de blockchain aberta. Não é tão simples assim. Dá para ser rastreado. Tem gente ganhando dinheiro e ficando rico com esse tipo de rastreio. Segunda coisa, a questão de um negócio que eu chamo de camada de fundos, que o cara não teve. Tanto que ele fez uma movimentação, eles acharam a movimentação dele e acharam todo o dinheiro dele. Não teve camada de fundos, também. Para fins de privacidade, são coisas a serem avaliadas, tá? Um outro detalhe que tem aqui no final é que ele já fazia transações e grandes compras, né, em termos de usar dinheiro, e uma delas ele pagou mais de US$ 10.000 na Tiffany, que vende joias. E o detalhe, olha só que interessante, eu tô falando isso porque isso vai acontecer em muito pouco tempo em todos os países do mundo. A, a loja, no caso a Tiffany, ela foi obrigada a informar essa transação. Toda vez que eles recebem mais de X valor em dinheiro, eles são obrigados a informar para a Receita Federal dos Estados Unidos quem fez aquela compra.
E aí eles tiveram que informar, no caso, que esse cara fez uma compra. E aí você, né, por parte das autoridades, faz uma análise. Pô, o cara não tem nada declarado, o cara tem isso e aquilo, tem em tese declarado poucos bens. Como é que ele faz uma compra de US$ 10.000, né? E aí começa a gerar discussões e tudo mais. Então, assim, esse tipo de coisa também vai acontecer muito, e isso remete ao ponto que a gente falou lá na notícia do Paulo Guedes. Enquanto a gente não tiver uma economia pura e unicamente em Bitcoin ou alguma outra coisa, e de forma que você saiba utilizar isso com privacidade, você sempre vai ser controlado. E esse que é o grande problema que o pessoal do Hold Eterno não entende. É difícil esse pessoal acreditar. O pessoal do Hold Eterno, eles confiam, eles acreditam que eles vão conseguir continuar transacionando com moeda fiduciária, com real ou com dólar, que seja. Cara, não é a realidade. Você vai ser cada vez mais limitado. Bom, eu não queria me delongar tanto, eu vou esquematizar para encerrar aqui. Dê uma olhada no Discord, o link está na descrição. Se você precisar comprar criptomoedas sem KYC, tá aqui em cima o link do Telegram da Sovereign Swap. Use o meu cupom, fale que você viu lá Investidor Descentralizado, que você vai ganhar um descontinho. E no mais, eu agradeço, espero vocês até o próximo Noticiário Cripto TV e obrigado.